Fala galera, tudo bem? Vamos lá para a correção dos exercícios da página 43 e 44 da apostila. Na página 43, o exercício diz o seguinte, escreva o que significam as informações dos itens A e B. A capacidade térmica de um corpo é igual a 50 calorias por grau Celsius. O que significa isso? Que o corpo ele troca caloria, 50 calorias a cada 1 grau Celsius de variação de sua temperatura. Ou seja, para variar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo, ele deve trocar 50 calorias, certo? Essa é a informação. Para cada 50 calorias trocadas pelo corpo, a sua temperatura varia em 1 grau Celsius. O calor específico de certa substância é 0,2 grama por grau Celsius. 0,2, caloria por grama grau Celsius. Essa é a letra B. Quando fala calor específico, é que 0,2 calorias são suficientes para variar em 1 grau Celsius a temperatura de 1 grama da substância do corpo, certo? Ou seja, que 0,2 calorias cada grama da sua massa sofre a variação de 1 grau Celsius a sua temperatura. Então, na letra A, nós tínhamos que 50 calorias por grau Celsius. A cada 50 calorias trocadas pelo corpo, o corpo sofre variação de 1 grau Celsius, diferente da massa. Na letra B, nós temos calor específico, 0,2 calorias por grama grau Celsius. Ou seja, 0,2 calorias é a quantidade de energia necessária para fazer variar em 1 grau Celsius 1 grama da substância. 1 grama da substância, ok? Então, essa era a número 1. A número 2, ele diz o seguinte, um jovem chega a uma praia no final da manhã e observa que apesar de a areia quase queimar seus pés, o mar está muito frio. Considerando quantidades iguais de água e areia, podemos afirmar que a água demora mais para se aquecer, pois precisa de uma maior quantidade de calor para sofrer a mesma variação de temperatura sofrida pela areia. Essa explicação está associada ao fato de a água ter... Bom, gente, vamos para a definição de calor específico e de capacidade térmica, que eles se relacionam. A capacidade térmica é a quantidade de energia necessária para fazer variar em 1 grau Celsius a temperatura do corpo. Então, se você considera a massa de água e a massa de areia são massas iguais, então considerar um corpo de 1 kg, só que com substâncias diferentes. Percebam, são substâncias diferentes. Então, eles vão precisar, para variar a mesma temperatura, quantidade de calor diferente, certo? Então, se nós cedermos a mesma quantidade de calor, não vão sofrer a mesma variação de temperatura. Então, você começa pensando assim, a capacidade térmica, nesse caso, são diferentes, porque eles precisam, para variar a mesma temperatura de 1 grau Celsius, precisam quantidades de calores distintas. Então, na letra D, diz assim, capacidade térmica menor que a de uma mesma massa de areia. Então, a capacidade térmica da água é maior. Por que é maior? Porque ela precisa de maior quantidade de energia para sofrer a mesma variação de temperatura da areia. Tá? Então, a capacidade térmica é maior. Mas quem define isso, você pode perceber, é o calor específico. Quanto maior o calor específico, maior é a quantidade de energia necessária para variar a temperatura daquele corpo, certo? Então, quanto maior energia, maior calor específico, maior quantidade de energia. Então, quem tem maior calor específico? A água. Então, ela demora mais para aquecer, porque foi transmitida a mesma quantidade de calor, uma mesma massa e de substâncias diferentes. Foi a mesma quantidade de calor. O calor específico da água é maior, ou seja, ela precisa de mais energia
para poder variar a sua temperatura. Como foi fornecida parcelas iguais de energia, a que tem maior calor específico sofre menor variação de temperatura. Você pode analisar assim, ó. Nessa questão número 2, você pode pensar pelo que macete. Eu tenho a mesma quantidade de energia, divido por e vai me dar meu calor específico. Ou seja, quanto maior calor específico, para eu ter maior calor específico, menor variação de temperatura. É inversamente proporcional. Se aumentar a variação de temperatura, tem que diminuir o calor específico. Certo? Então, quem sofreu maior variação de temperatura? A areia, porque possui menor calor específico do que a água. Então, a resposta correta é a letra A. Calor específico maior que o da areia. O calor específico da água é maior do que a água, porque vocês vão pensar que é prata ainda. Calor específico da areia. Ok? Então, essa é a tua informação. Na número 3, ele diz o seguinte: um bloco metálico de capacidade térmica 150 calorias é colocado no interior de um forno. Esse bloco atinge o equilíbrio térmico após receber 39 quilocalorias, não variando o seu estado de agregação. A variação de temperatura sofrida por esse bloco na escala Fahrenheit é... Gente, cuidado! Então, ó, na número 3, na número 3, você vai ter, vamos tirar os dados, um bloco metálico de capacidade térmica, 150 caloria por grau Celsius. Ele atinge equilíbrio térmico após receber 39 quilocaloria, que para nós é 39 mil calorias. Ok? Aí ele pergunta, ele afirma, não varia o estado de agregação, ou seja, ele não vai mudar o estado físico. Ele pergunta lá, a variação sofrida por este bloco na escala Fahrenheit. Você quer a variação da temperatura, só que em graus Fahrenheit. Ou seja, vamos por partes. Primeiro, como que eu descubro a variação de temperatura? Então, vai lembrar da equaçãozinha, da fórmula da capacidade térmica. Capacidade térmica é igual a quantidade de calor dividido pela variação de temperatura. Se você colocar esses dados aqui, você vai encontrar em graus Celsius. Faça isso e depois transforma em Fahrenheit. Então, você vai ter 150 igual a 39 mil divididos pela variação de temperatura. Trocando a ordem, 39 mil divididos por 150, você vai encontrar aí quanto? Cortei. Faz lá no teu rascunho, 3.900 divididos por 15. Vai te dar 2, dá 30, sobrou um 9, baixa um 0, vai te dar 6, te dá 90, zerou. E aquele zero vem para cá. Então a tua variação de temperatura é de 260 graus Celsius. 260 graus Celsius. Essa é a variação em graus Celsius, que é em Fahrenheit. Para você fazer a conversão, você vai lembrar da outra equaçãozinha que já foi passada, da variação de temperatura. Ó. Variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação da temperatura em Fahrenheit sobre 9. Então agora você vai fazer 260 divididos por 5 igual à variação de temperatura de Fahrenheit divididos por 9. Professor, quanto que é 260 divididos por 5? Aproveita o teu rascunho e faz aqui, ó. 5 vezes 5, 25. Te deu 1. Pronto, é 52, ó. 52 vezes 9 igual à variação da temperatura em Fahrenheit. Então agora a variação da temperatura em Fahrenheit é só multiplicar isso aqui por 9, ó. Estou aproveitando o rascunho. 2 vezes 9, 18. 5 vezes 9, 45. 46.
468 graus Fahrenheit. Ok? Então, essa é a letra E, certo, gente? Agora vamos pensar na 4. A questão número 4, ela diz o seguinte. Eu vou apagar o quadro e a gente vai fazer. Questão número 4 diz o seguinte. Um cubo de ferro de massa igual a 500 gramas está a uma temperatura de 10 graus Celsius. Sabendo que o calor específico do ferro vale 0,114 caloria por grama grau Celsius, determine a quantidade de calor que o cubo deve receber para que sua temperatura atinja 40 graus Celsius. Então vamos resolver a letra A. Número 4, letra A. Bom, o que é pertinente a A e a B são os dados, então os valores ali eu vou colocar separado. Número 4, a massa é de 500 gramas, a temperatura inicial é de 10 graus Celsius, o calor específico é de 0,114 caloria por grama grau Celsius. E ele quer na letra A que você determine a quantidade de calor, você quer a quantidade de calor, para que ele atinja a temperatura de 40 graus Celsius. Então você vai fazer o seguinte, você tem temperatura final, tem temperatura inicial, tem a massa e tem o calor específico. Que macete! Vamos lá, quantidade de calor, a massa é 500, o calor específico 0,114 vezes 40 menos 10. Quantidade de calor, 500. Vamos já multiplicar aqui? Então, você vai ter duas casas para cá, vai te dar 11. Ó, 11, eu não sei como você vai fazer, mas dá para fazer assim, ó. Eu vou colocar inteiro aqui, vezes 500. 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0. 5 vezes 4, 20. 5 vezes 1, 5 e 2, 7. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 0, 0. 0, 0, 0, 7, 5, 0. 3 casas decimais, 57. 57 vezes 30. Quantidade de calor, então tudo isso 57 vezes 30. 0, 0, 3 vezes 7, 21, 3 vezes 5, 15, 17. 1.710 calorias. Então você necessita de 1.710 calorias para que você atinja os 40 graus Celsius. Na letra B, ele diz o seguinte, a quantidade de calor que o cubo deve ceder para que sua temperatura atinja menos 20 graus Celsius. Então ele deve ceder para que atinja menos 20 graus Celsius. Então na letra B, eu vou fazer de outra cor, e nós vamos pensar o seguinte, ó. Você também está buscando a quantidade de calor para uma temperatura final, para que ele atinja menos 20, ó. Menos 20 graus Celsius. Então você vai calcular também pelo que macete, pois não mudou, não alterou seu estado de agregação. Q igual a 500 vezes 0,114 vezes temperatura final menos 20 menos 10. Ou seja, 500 vezes 114 é 57. 57 que multiplica menos 30. Eu já fiz com 30, só vai mudar então o meu sinal. Menos 1.710 calorias. O que esse exercício te leva a pensar?
é que se o teu Q foi positivo, ele aumentou a temperatura. Se o teu Q for negativo, ele diminuiu a temperatura. Ele cedeu o calor para diminuir a temperatura e ele recebeu o calor. Então, assim, se ele ceder a mesma parcela de energia, ele atinge uma temperatura negativa. Ele sofre a mesma variação de temperatura em módulo. Mesma variação em módulo, porém com sinal contrário. Certo, gente?